Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Que massa ter você por aqui. Meu nome é Eduardo Rocha e nesse exato momento o meu grande objetivo é transformar você num cientista de dados, ainda que você nunca tenha programado na vida, beleza? Tamo junto? Vem comigo então que esse é o meu grande objetivo, beleza? Eu sou o fundador do portal cienciadosdados.com e lá eu compartilho com você todos os meus skills, todas as habilidades, todas as ferramentas que são necessárias para você se transformar num cientista de dados. Então chega junto, se matricula nos cursos que tem lá, tudo gratuito, é só chegar lá e assistir. Aqui no YouTube, no Instagram, no Telegram, no Facebook, tudo onde eu compartilho aqui todos os conhecimentos que eu aprendi no dia a dia, no campo de batalha, fazendo também treinamentos, onde eu trago ali a minha experiência, a minha bagagem para te ajudar, beleza? Esse é o meu grande objetivo. Nessa série de vídeos que eu sempre trago semanalmente para você, eu falo sempre sobre projetos do início ao fim, que a gente chama de end-to-end, né? Eu pego ali um problema de negócio lá do início, pensa no problema de uma empresa, então como que a gente pode resolver esse problema com ciência de dados? E aí a gente vai, utiliza a ciência de dados para resolver esse problema e entregar uma solução, beleza? Geralmente a gente faz isso com previsões e por aí vai. Como que a gente chama essa série na qual você faz tudo isso, Eduardo? É a ciência dos dados na prática, beleza? Ciência dos dados na prática é a série que a gente pega um projeto do início ao fim. Existem mais duas séries que são a Dicas e Truques de Ciência de Dados, que é essa de hoje, na qual a gente pega ali, por exemplo, alguns algoritmos e faz ali o descomplicando, né? Descomplicando o CatBoost, dominando o CatBoost, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? A gente já fez vários algoritmos, se você rodar aí na timeline do YouTube, você vai ver que a gente já fez esse trabalho com vários algoritmos e tem a outra série, né, que é a terceira grande série, onde a gente faz aulas bem raízes mesmo, aulas bem grandes, bem densas, para você ter ali um aprendizado mais profundo, né, do conhecimento. A gente fala das sacadas de ciência de dados, que é onde eu trago geralmente ali um pacote que facilita a sua vida na análise exploratória, a gente traz ali algum tipo de skill necessário para você compreender, né, o mundo, né, o mercado da ciência de dados, quais são as carreiras, né, quais são as ferramentas e por aí vai, tá bom? Então essas são as três séries ali, dicas e truques de ciência de dados, sacadas de ciência de dados e a ciência dos dados na prática, tudo bem? Tudo isso semanalmente aí para você aprender. Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai fazer um dicas e truques, beleza? Vamos fazer um dicas e truques aqui, no qual nosso grande objetivo é masterizar, dominar o máximo aqui o nosso CatBoost. Eduardo, o que é o CatBoost, Eduardo? O CatBoost é um algoritmo de machine learning. Ele é um dos algoritmos ali da família dos Ensemble. O Ensemble é agrupamento de modelos, né? Eduardo, tô começando agora, essa parada foi grego para mim agora. Fica tranquilo. Olha só, o que é essa parada aqui? Existe um algoritmo de machine learning conhecido como Decision Tree, árvore de decisão. Os algoritmos Ensemble são os algoritmos que são baseados em árvore de decisão. Só que eles agrupam várias árvores. Então o CatBoost ele é da família dos Ensemble, né, que eles agrupam árvores de decisão, tá bom? Agora ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é o CatBoost, ele tem a sacada que é a seguinte, ele pegou algumas variáveis e faz o pré-processamento para a gente. É mesmo, Eduardo? Me diz aí como é que ele faz esse pré-processamento. Cara, é o seguinte, olha só. Quando a gente está iniciando ali, fazendo o trabalho, construindo uma aplicação de ciência de dados, no qual a gente vai construir uma máquina preditiva com machine learning, a gente tem uma etapa que é o pré-processamento dos dados. Nessa etapa, a gente faz ali o máximo de trabalho possível ali para entregar os números praticamente ali limpos para o algoritmo fazer o seu trabalho ali, a sua função, a sua generalização, o seu cálculo, a sua previsão, tá bom? É isso que o algoritmo faz. Só que é o seguinte, o trabalho, muitas vezes, de pré-processamento, ele toma tempo, né? A gente precisa fazer transformações, né? Então, tem variável que ela é categórica. Como assim categórica, Eduardo? Pensa aí, uma variável chamada estado civil, beleza? Estado civil. Estado civil. Você sabe que tem lá, meu Deus do céu, civil com acento aqui, fica, você entendeu, vai. Aí tem lá, solteiro,
casado e não sei dizer, beleza? Então são esse estado civil que tem lá no formulário. E aí, cara, putz, isso aqui não é número. Então, o que que acontece? O algoritmo, ou alguns algoritmos, esperam receber número, tá bom? E aí você vai precisar fazer um trabalho que a gente chama ali de label encoder ou de one hot encoding, que é fazer a transformação dessas variáveis aqui em numérico. Para quê? Para jogar dentro do algoritmo, para o algoritmo fazer o seu trabalho. Só que o CatBoost, olha que interessante, ele tira esse trabalho das suas costas. Então, quando você está fazendo um trabalho no qual você precisa fazer um pré-processamento e tem muitas variáveis categóricas, cara, você vai jogar essas variáveis categóricas tudo aqui dentro, ó, variável categórica A, depois variável categórica B, variável categórica C, e até quantas categóricas tiver, você joga dentro de uma lista e aí depois você fala assim, CatBoost, essa lista aqui são todas as minhas variáveis categóricas. Você pode fazer esse trabalho por mim? Aí o CatBoost chega e fala para você, senhor Eduardo, é claro que eu posso fazer, eu fui criado para isso, entendeu? Então o CatBoost salva a gente dessa parada, beleza? Bora então conhecer esse CatBoost, que esse é o meu grande objetivo nessa aula de hoje. Simbora? Então, beleza. Eu vou começar mostrando o site, né? O site oficial do CatBoost. Você sabia que o CatBoost, ele é um algoritmo de aprendizado de máquina russo? Olha que interessante, a comunidade russa também presente aí compartilhando também os seus conhecimentos. Então aqui você vê que a documentação ela é bem simples, né? Ó, mesmo assim, né, o cara constrói um algoritmo, disponibiliza para a comunidade e ainda cria um site para hospedar a documentação toda organizadinha aqui, toda bonitinha, mostrando o que você tem aqui em cada uma das abordagens. É ou não é Tora essa parada? Essa é a comunidade da ciência de dados, beleza? Ele sempre facilita a nossa vida, tá bom? Então aqui, ó, na parte de treino, ele fala para você aqui, ó, como você treina com GPU. A gente vai usar a GPU para fazer esse treinamento, nem sei se precisa, mas a gente tem a opção de treinar com GPU, você já vai conhecer, tá bom? Você tem aqui uma opção de ver as features mais importantes da sua máquina preditiva, as suas métricas, as linguagens que você pode utilizar aqui para fazer a aplicação no modelo. Você pode construir modelo com C++, com Java e por aí vai, tá bom? Você pode fazer algumas instalações aqui, ó, com R, tá bom? Com Apache Spark. Você vê que o CatBoost é bem flexível quando a gente olha aqui essas novas tecnologias, tá bom? Beleza? Então depois você dá um overview aqui, verifica que essa documentação para você conhecer mais o CatBoost, ver aí até onde ele pode ir ali nas suas funcionalidades, tá bom? Faz treinamento também, né? Olha só, os próprios caras aqui que criaram o CatBoost já deixa aqui tutorial para você, ó. Então tem tutorial aqui, ó, material educacional, tutorial, papers de referência, tem alguns vídeos que os caras mesmo constroem a parada, faz o vídeo explicando para você como é que utiliza, galera. Hoje em dia a gente tem essa facilidade aqui que a comunidade ela é muito solista, tá bom? Então beleza. Depois desse overview, como que a gente utiliza essa parada, Eduardo? A gente vai aprender essa parada agora, beleza? Olha só. Vamos importar, né, o CatBoost. Vou fazer aqui a instalação, vamos instalar, né? Vou fazer a instalação do CatBoost aqui, pip install CatBoost, simplesão assim mesmo, tá bom? Se você estiver usando Jupyter, não precisa dessa exclamação aqui, fechou? Você vai ver que os nossos requerimentos já estão satisfeitos aqui, porque a maioria dos pacotes eu já tinha aqui, né? GraphViz, Pandas, Plotly, NumPy, enfim, já tinha esses pacotes que são requeridos aqui pelo CatBoost, tá bom? Vamos importar aqui uma série de pacotes que vão servir para o nosso trabalho. Então aqui, ó, o NumPy, o Pandas, o Seaborn, o próprio CatBoost, né? O próprio CatBoost aqui, dado que a gente instalou, agora eu vou usar, né? Vou importar aqui o CatBoost, especificamente o CatBoost Classifier. Por que, Eduardo? Porque nós vamos fazer um problema de classificação, tá bom? Então quer dizer que se você fosse fazer um problema de regressão, que é prever número, Eduardo, eu poderia utilizar o CatBoost Regressor? Isso, exatamente, você aprendeu direitinho. Nós temos aqui o algoritmo CatBoost para fazer os dois tipos de trabalho aqui de aprendizagem supervisionada, beleza? Nós vamos ainda importar alguns pacotinhos para fazer o pré-processamento e a avaliação da máquina preditiva, tá bom? Então, simples, importando o pacote, você já está acostumado aqui a fazer esse trabalho, isso aqui para você vai ser moleza, beleza, cientista de dados? E Eduardo, tô começando agora, cara, cair nesse vídeo seu aqui, então vem comigo, fica tranquilo, entenda o pipeline que eu tô falando, apesar de não estar fazendo tudo no beabá, eu tô falando exatamente aquilo que é importante para você compreender todo o processo.
Beleza? Então, vem comigo, tamo junto. Nosso objetivo aqui é criar uma máquina preditiva. E nós estamos utilizando o CatBoost, por quê? Porque eu quero ensinar para você que esse algoritmo, ele, na hora que você está fazendo ali o pré-processamento de dados, eu não preciso transformar variáveis que são categóricas em numéricas. Por quê? Porque ele recebe uma lista dessas variáveis e faz esse trabalho para a gente. Olha que lindo! É, exatamente, eu acho lindo, lindíssimo. Tamo junto? Beleza? Importamos. Agora, olha só. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar uma função. O que é uma função, Eduardo? Corre lá no curso de Python Analytics Fundamento, que está nesse portal que eu te falei, cienciadosdados.com, e faz esse treinamento lá, que é um treinamento ali para nivelar o Python, que é necessário para você trabalhar com ciência de dados. Beleza? É um treinamento gratuito, corre lá, faz esse treinamento que ele é bem simplesão, é só para você entender o que eu estou falando. Ó, função def é uma função em Python que faz a gente otimizar algumas atividades, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui é otimizar algumas atividades. Cara, tem um colega meu, o nome dele é Júlio Bahia. Esse moleque, ele era muito ninja no Excel. Cara, o moleque era muito ninja. Lá meados de 2006, 2007, a gente trabalhou junto numa área que era a área de... A gente precisava fazer atualização de dívidas para cálculo judicial. Então, o que acontece? O juiz pegava, eu trabalhava no Banco do Brasil, e o juiz pegava lá uma cédula lá de um produtor rural. Pegou uma grana lá, assinou a cédula, e aí lá na cédula falava assim, olha, se por um acaso o devedor atrasar, você vai poder corrigir isso com IGPM, mais 2% ao ano, com mora de não sei o que lá, mais descontando as amortizações. Então tinha regra de cálculo. Então não era tão simples, né? Não dava para fazer só com HP ali, não. Você tinha que colocar ali num sistema para você fazer a atualização dessa dívida. E esse era o trabalho que a gente fazia, só que tinha o seguinte, nessa época não tinha um sistema que fizesse todos os cálculos. Então, dependendo do cálculo e da cabeça do juiz que falava lá que ia corrigir de uma forma ou de outra, né? Muitas vezes o juiz chegava lá e falava, não, a atualização vai ser assim, assim, assado, e a gente tinha que dar conta de fazer essa parada. E aí, cara, o Júlio Bahia pegava essas paradas e jogava dentro do Excel e a gente só colocava os valores lá e aí, trum, cara, os valores iam aparecendo, eu ficava assim, caraca. Era if dentro de if, depois eu ia, né, quando você aperta o F2 na célula para ver o cálculo, moleque, era if dentro de if, dentro de if, dentro de if, o moleque era um cabeçudo. E aí hoje, por que você tá falando tudo isso mesmo, Eduardo? Além de, né, recordar e compartilhar aí o conhecimento desse seu colega, Júlio Bahia, muito bom, saudade de Júlio Bahia, que é um colega muito ninja. É porque é o seguinte, agora em Python você tem a oportunidade de fazer esses cálculos muito doidos. É claro que é de forma mais fácil, né? Então aqui quando eu estou usando essa função def, eu estou criando aqui uma função para ele já receber o dado e já me jogar essas métricas que eu já olho em todo o dataset. Como assim, Eduardo? Me dá um exemplo. Cara, eu quero saber se tem valor missing em todo o dataset que eu olho. Quero saber se o dataset está completo. Outra coisa, eu quero saber quais são os domínios de cada variável. Ah, eu quero saber o que tem dentro de cada campo. Ah, beleza, eu quero saber qual é o tipo de cada campo. Então, você pode criar uma função, né? Eu até dei o nome de resume table aqui, né? De resumo da tabela, que é para ela já trazer para mim o resumo dessas paradas todas aqui. É só isso que essa função está fazendo. Eu crio essa função, depois aqui embaixo eu importo o dataset, jogo nessa função e ele já cospe o resultado para mim aqui de tudo isso aqui que eu sempre olho, tá bom? Interessante, né? Isso é a forma de automatizar, você vai ganhando praticidade e é mais um skill que você guarda aí para você no seu dia a dia, tá bom? Vou importar esse arquivo aqui, esse Bankful, que é um dataset que eu vou deixar disponível para você, mas é um dataset da UCI, que também é um dataset doado aí para a comunidade de cientistas de dados, tá bom? Vou usar o RIT CSV para a gente visualizar, para a gente importar, e vou dar uma olhada aqui nas primeiras linhas aqui para você ver aqui o nosso dataset. É um dataset muito conhecido, certamente eu já utilizei aqui no canal e você já deve ter visto também. É um dataset com atributos aqui de clientes de um banco alemão, se eu não me engano, tá bom? Então tem aqui ó, o job, né, que é tem esse cara número 0 aqui, ó, que ele tem 58 anos, tem esse outro cara aqui que tem 44 anos, esse aqui que tem 33, e aqui tem os dados deles, ó. Esse aqui é um gestor, esse aqui é um cara da área técnica, esse aqui é um empreendedor, tá bom? Esse é casado, esse é solteiro, esse é casado, esse aqui tem nível superior, esse aqui tem nível secundário, esse aqui tem nível secundário e por aí vai. Por que eu tô te mostrando isso? Já que o nosso objetivo hoje é dominar o CatBoost, é exatamente para que você veja que
a gente vai utilizar o CatBoost e tá vendo o tanto de variável que tem aqui, domínio aqui, que é categórico, ó, gestor, merit, terciário, no, esse housing, esse loan aqui, tá vendo? Tudo variável categórica. Month aqui também tá categórico, ou seja, a gente tem a chance de utilizar aqui esse CatBoost, passar a lista dessas variáveis categóricas e ele vai fazer o trabalho pra gente aqui. A gente não precisa fazer o one-hot encoding, nem o label encoding, não vamos fazer nada disso, tá bom? Vou eliminar os valores missing aqui, né? Por quê? Porque aí sim, valor missing, máquina preditiva vai dar ruim. Então já elimino logo aqui, dou um drop NA, sem ter muita preocupação com o que eu estou eliminando, porque nosso objetivo é conhecer o nosso CatBoost. Agora eu vou chamar essa função que a gente acabou de criar aqui em cima, né? Esse resume table aqui, só para dar uma olhada no resumo desse dataset. Então eu vou criar o objeto result, que estou criando somente para te mostrar, e vou jogar aqui dentro o nosso dataset que a gente acabou de importar aqui, que é o DF, tá bom? A função é resume table, que é a função que a gente criou para fazer o resumão, tá bom? Bora executar ela para você ver o resultado? Então olha só, executa e printa o resultado na tela. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu não trouxe lá uma função para ver se tem valores missing. Tá lá, ó, a variável age, né? Esse name aqui é o nome das variáveis, a gente tem 16 variáveis, né? 16 variáveis com o target, que é o y, né? Até o dataset já veio até com o target marcado, né? Ele já disse pra gente que o target é esse y aqui. Beleza. Ó, aqui a gente tem o tipo das variáveis, né? Então eu tô vendo aqui que tem um bocado de variável object. Missing, eu acabei de eliminar, então é lógico que vai ter 0. Mas valores únicos, tá bom? Eu contei aqui valores únicos. Então, a maioria das variáveis com valores únicos é pequeno, né? Com domínio pequeno, ou seja, a frequência é uma frequência de variável categórica, né? Mas também tem variável numérica aqui, que está com o tipo de dado como inteiro, né? Tá aqui, ó, 1500, esse aqui, ó, 559. E o que a gente vê aqui também é que tem o primeiro valor, né? Esse aqui foi só para a gente ter um conhecimento ali do dataset, né? O primeiro valor da idade que a gente vê, idade de 58, primeiro job, gestor, estado civil, married. Então, você pode criar também, tá? Fica aí mais um aprendizado para você aí desse Dicas e Truques. Você pode criar uma função aí para você... Opa! Você pode criar aí uma função para você otimizar a leitura do seu dataset, tá bom? Bora para frente. Eu quero fazer aqui agora... Dê uma olhada nos dados, né? Eu ia fazer o pré-processamento, né? Dado que eu fiz o estudo das variáveis. Agora eu preciso fazer mais um pedaço que é separar as variáveis explicativas, separar o target para depois fazer a nossa amostragem e jogar no algoritmo. Não é isso que a gente vai fazer? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui também. O target, como eu te falei, ele já é o próprio y, tá bom? O target é o próprio y, eu deixo ele aqui dentro do y, beleza? E as variáveis que são diferentes do target, né, diferente desse target aqui, eu jogo elas dentro do x. Então, lembra aí da função, né? Você lembra lá no segundo grau? Y não é igual a 1 vezes x mais 2 vezes o x. Cada x desse aqui, ó, são as variáveis explicativas, beleza? E esse y aqui, ó, é exatamente o que a gente quer prever. Então, o y tá aqui, ó, é esse cara aqui mesmo. E o x é cada um desses aqui, ó. Beleza? Viu lá como a equação aí, ó, do segundo grau era importante e você achava que nunca mais ia ver isso na vida? Então tá aí, ó. Beleza? Simbora? Separamos os dados aqui. Só que agora é o seguinte, a gente precisa fazer o Train Test Split, né? Que é jogar aí os dados para separar, criar os dados para você treinar e para você testar, avaliar sua máquina preditiva. Beleza? Então, toda vez que a gente vai fazer um trabalho de criação de máquina preditiva, a gente precisa jogar dados de treino e depois passar dados que a máquina nunca viu. Por quê? Assim você vai saber se a sua máquina está acertando ou não. Pensa comigo aí, ó. Se você só joga dados de treino, o que vai acontecer? Você foi lá e jogou dados de treino, a sua máquina preditiva ela aprende com o quê? Com os dados de treino. Aí, se você não jogar dados que ela nunca viu, o que vai acontecer? Você repete e joga os dados de treino. O que pode acontecer com essa máquina preditiva? Ela pode ter decorado os dados que você jogou e não ter feito a aproximação. O
Porque a gente quer que a máquina preditiva, opa, em vez de decorar, ela faça uma aproximação para ela aprender, né? Olha o aprendizado aí. Lembra quando falava para você que não adiantava decorar as coisas e você decorava? Aí o professor ia e mudava a pergunta e dava ruim? É mais ou menos a mesma coisa que acontece no algoritmo, entendeu? A gente faz uma aproximação para depois a gente jogar dados novos e saber se a máquina preditiva tá bacana, tá bom? Por isso que a gente joga dados de treino e dados de teste. Fechou? Então, beleza. Vamos lá, jogamos dados de teste. Bora dar uma olhada aqui no X-Train, só para a gente ver aqui. Eu quero que você observe aqui, ó. No X eu tenho as variáveis categóricas aqui, ó. Ainda preciso fazer o tratamento, né? Eu vou jogar no CatBoost agora, presta atenção. Eu vou criar uma lista de features que são de variáveis categóricas. Tá aqui, ó, o job, o estado civil, o nível educacional, se o cara tem default ou não, tá? E várias outras variáveis que são categóricas. Eu jogo tudo nessa lista aqui, tá bom? Isso é uma lista, tá? Abre e fecha colchete, é uma lista aqui em Python, beleza? Então, eu dou um nome para essa lista de cat features. Eduardo, por que você está me falando isso? Porque agora eu vou criar essa variável, criar esse objeto, e agora eu vou criar minha máquina preditiva. Eu tenho algumas funções, alguns hiperparâmetros daqui da minha máquina preditiva. Ó, eu tenho o task type, iterations, random state, evalmetric e o verbose. Vou te explicar cada uma delas. Eu estou criando a máquina preditiva, eu estou dando o nome dela de model CB, beleza? Model classify, que é model catboost. O algoritmo que eu vou utilizar, é óbvio, é o catboost, tá bom? O classify porque nós estamos com um problema de classificação. Nós queremos prever uma classe. Agora nós vamos apertar alguns parafusos do catboost para ele performar melhor, tá bom? Quais são esses parafusos? O primeiro é, eu tenho uma máquina, tá bom? E a máquina que eu vou utilizar aqui é uma CPU, né? Então eu estou utilizando aqui uma máquina menos parruda do que uma GPU, que é uma unidade gráfica de processamento, né? Então, assim, é uma placa de vídeo, é uma unidade gráfica de processamento, ela faz muitos cálculos, mas eu estou utilizando a CPU porque eu já sei que aqui o cálculo não é tão demorado assim, tá bom? Mas então, Eduardo, se eu tivesse um problema mais grandioso aí, eu poderia usar dentro do catboost uma GPU? Sim, era só alterar esse parâmetro aqui, você vinha aqui e escreveria GPU. É óbvio, você ia ter que estar num ambiente de execução aqui de GPU, senão você não ia conseguir rodar GPU, ou ter uma GPU instalada aí no seu notebook, uma NVIDIA, onde você ia conseguir chamar a GPU para executar o trabalho, tá bom? Nesse caso a gente está usando CPU porque eu sei que o processamento não é tão demorado assim, tá bom? Uma outra coisa, eu quero que a máquina preditiva veja os dados 100 vezes, eu quero que ele faça ali 100 iterações com os dados para que ele aprenda o máximo possível com os dados que a gente tem, tá bom? Isso aqui é o iterations aqui igual a 100. Esse random state é para criar uma aleatoriedade no processo. Esse eval metric é exatamente a métrica que a gente quer que a máquina preditiva considere na hora que ele está fazendo o aprendizado, tá bom? Então, na hora que ele estiver fazendo o aprendizado, eu quero que ele olhe para a acurácia para saber se os dados estão aprendendo, se o seu resultado está sendo bom ou não, tá bom? Eu posso colocar F1 Score, eu posso colocar outros aqui, é só você olhar na documentação que você vai ver quais são as métricas possíveis de se colocar aqui dentro desse parâmetro, tá bom? E esse verbose igual a 1 aqui, ó, eu vou colocar verbose igual a 5, para ele ir printando de 5 em 5, tá bom? Você vai ver o que é isso aqui agora. Eu vou executar, ele vai criar essa máquina preditiva e agora eu vou fazer o fit dela. O que é fazer o fit? Eu vou pegar ela e vou treinar. Só que olha como o catboost é diferente. Eu vou fazer, geralmente a gente faz assim, a gente faz o treino, depois a gente faz o teste, o predict, né? Que é com os dados de teste. Eu até deixei aqui embaixo para te mostrar como é a mesma coisa, mas como o catboost está mais evoluído. Olha só, vou te explicar o porquê que ele está mais evoluído. Aqui dentro no fit, você vai colocar os dados de treino, tá bom? X de treino, Y de treino. Aqui dentro você vai colocar aquela lista que eu te falei, ó. A gente não criou uma lista aqui de variáveis categóricas. Tá aqui, ó, job, marital, education, todas essas aqui não são variáveis categóricas. Você não deu o nome de cat features? Então, por quê? Não foi à toa, existe um hiperparâmetro chamado catFit. E aí eu vou
jogar aqui dentro desse hiperparâmetro o mesmo nome, né? A lista cat features, que é exatamente a lista de variáveis categóricas. Ah, Eduardo, então é aqui que eu vou usar o cat boost, o cat features? É exatamente. Você vai passar as variáveis categóricas aqui e vai terminar de fazer o seu treinamento. O plot igual a true é para a gente visualizar e o eval set é aqui que está a diferença dos outros algoritmos. Você no fit já jogou os dados de teste aqui dentro, olha que massa. O X de teste e o Y de teste já está aqui dentro. Então, quando ele for printar o resultado, ele já vai mostrar o valor em treinamento, né, o valor no aprendizado e o valor no teste. O valor no aprendizado e o valor no teste. E assim a gente já ganha ali em velocidade. Né? Então você vê aqui tanto de coisa bacana que traz o Cat Boost. Isso a gente já vê assim em algoritmos de Deep Learning, né? Nos frameworks de Deep Learning, TensorFlow, Keras, a gente já vê que no treinamento ele já faz esse trabalho, né, de olhar os dados de treino e já printa também o resultado com treino e o resultado com teste. Então, você vê que o Cat Boost ele é novo e ele já vai acompanhando aí a tendência de como que é o trabalho desses algoritmos mais novos. Legal, né? Beleza, então eu vou executar para você ver esse verbose igual a 5, ele vai printar de 5 em 5 iterações para você ver o resultado. É óbvio, é muito rápido, ele terminou aqui em 2 segundos, tá bom? Ele printou de 5 em 5, mas ele terminou esse processamento em 2 segundos no total, né? Só para você acompanhar a primeira iteração aqui, ó. A primeira iteração que ele fez, o valor de treino, né? O valor de aprendizado foi 88 e o valor de teste foi 88,57. 88,66. O teste um pouco pior, mas né, muito próximo, 88,57. Em 31 milissegundos, olha só como é rápido, né? Então, ó, ele foi pulando de 5 em 5 até chegar no último, né? A centésima iteração, porque indexação em Python começa com 0, então a centésima foi a 99, né? Confuso, né? Porque o 0 é 1, tá bom? Confuso de novo, né? Tá bom, vai, você entendeu. Vamos pra frente. Eu aprendi aqui, olha só, a melhor iteração foi a de número 97. O resultado dessa iteração foi 90,918. Olha só aqui, a 99 foi 90,918 também, né? Só que a 91823,056, aqui também 23 é quase a mesma coisa, né? Então, ó, você vê que essa iteração 97, ela vai ser a melhor iteração. E, olha só, o modelo precisou de 98 interações para encontrar a melhor, né? Então, ele precisou trabalhar 98 vezes, a gente colocou ali para trabalhar 100, ele precisou trabalhar 98 para encontrar a melhor, beleza? Olha só, que fera que o Cat Boost faz pra gente, né? Ele já mostra os valores de treino, já mostra o valor de teste, só que você pode pensar assim, ah, Eduardo, mas eu tô acostumado a fazer o Predict, né? Que o Predict eu jogo os dados de treino, mas no Predict eu jogo dados de teste para saber qual é o resultado, né? Posso fazer isso? Pode, ó, você vem aqui, faz o Predict, chama lá o módulo CB e aí você vai criar o YPRED. Para quê? Porque aí você cria o YPRED e faz ali a acurácia, né? Você vai ver a acurácia agora jogando o gabarito, o Y de teste, e o YPRED aqui de dentro, que são as previsões que você usou para prever a máquina preditiva. E aí você vai ver se o resultado da acurácia vai ser igual, tá bom? Se você olhar aqui, você vai ver que é óbvio, né? É a mesma coisa. O resultado é exatamente o mesmo aqui da melhor iteração, que é 90,91823,056. Beleza? Esse é o mesmo resultado, porque é o mesmo, a gente tá olhando a mesma métrica, só com formas diferentes, tá bom? Uau, que massa, cara! Quanta coisa a gente viu aqui, né? Então eu espero que você tenha gostado aqui, tenha dominado aqui o processo de utilização do Cat Boost. Eu convido você a utilizar esse Cat Boost do jeito que a gente está utilizando aqui nesse template para substituir outras máquinas preditivas que você criou aí na sua jornada, se você já criou algumas outras, para você ver o quão você pode evoluir no seu trabalho aí utilizando o Cat Boost, né? Você pode utilizar aí principalmente quando você tem dataset com muitas variáveis categóricas. Você pode também otimizar aí o processamento utilizando unidade de processamento gráfico com GPU, utilizando aqui o ambiente de execução com GPU, para ver se você acelera alguns trabalhos que você muitas vezes demora aí para fazer, né, no seu dia a dia, principalmente se você já está em alguma empresa onde você tem aí muitos dados, né? Isso acontece muito quando você já está no dia a dia no campo de batalha, onde você, cara, os dados das empresas são milhões
de registros, né? Então, você já pode utilizar o CatBoost para fazer essa parada, tá bom? E eu convido você a deixar aqui no comentário, né? O que você achou do CatBoost? Se você gostou, se você não gostou, me diga aqui no comentário, porque eu preciso saber se você gostou dessa parada, beleza? Engaja comigo aí, e se você gostou, curte essa parada, não deixe de curtir, que é muito importante para mim, e eu vou te dizer por quê. Sabe por quê? Porque o Google vai lá, tá usando lá a máquina preditiva dele lá, ele vai saber, ah, brother, esse cara aqui curtiu esse vídeo do Eduardo, então vou mostrar outros vídeos do Eduardo. E aí você vai ver outros vídeos, vai aprender cada vez mais e vai chegar no seu objetivo, que é, cara, ser um cientista de dados tora, porque é para isso que eu tô aqui, beleza? Então eu espero que você tenha gostado, mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados, e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Um beijo, um abraço, e a gente se vê, até mais. Tchau, tchau!